how are things? E aí, como estão as coisas com vocês? Prontos para a nossa avaliação? Here is Teacher Cláudia Borges e a gente vai conferir a nossa aula de hoje. Então, olha só, a nossa aula 21, ela vai continuar a revisão e em seguida, após o intervalo, nós teremos a nossa avaliação. Então, vamos começar. Então, vamos relembrar um pouco agora dos Object Pronouns, que são os pronomes com função de objeto que a gente chama de pronomes oblíquos. O que a gente precisa lembrar desse tipo de pronome? Olha aqui comigo, ó. Eles são usados para substituir o nome de alguém ou de uma coisa na frase. Então, eles são utilizados para substituir o nome de alguém ou de alguma coisa na frase. Para não ficar o tempo todo repetitivo. Por exemplo, se eu falo da Gabriela. Gabriela foi para casa. Gabriela abriu a porta. Gabriela fechou a porta. Gabriela sentou. Entendeu? Então, o tempo todo repetindo Gabriela, certo? A gente pode utilizar outras opções. E essas opções aqui são também os Object Pronouns, right? Só que um detalhe importante. O Object Pronoun, ele tem a função de objeto direto ou indireto. Com certeza vocês já viram aí na aula de língua portuguesa sobre esse assunto, não é? Então, em inglês a gente também tem, que é os Object Pronouns. Então, ele tem essa função de objeto direto ou indireto. Agora, importante lembrar, onde que ele vai aparecer na frase? Eles são sempre, olha aqui, posicionados onde? Após o verbo. Essa é a posição deles. Então, após o verbo, eles podem ser inseridos, dependendo da sua frase, o que você quer substituir, utilizando os Object Pronouns. Tudo bem? Então, lembraram, São utilizados para substituir o nome de alguém ou de uma coisa, tem função de objeto direto ou indireto, e a posição deles é onde? Sempre após o verbo, ok? Porque eles funcionam com função de objeto e não de sujeito, como os pronomes pessoais, do caso reto, right? Vamos ver então, relembrar eles? Vamos comigo. Olha lá, temos aqui a nossa tabela, eu coloquei junto com a tabela os pronomes pessoais, que vocês já viram antes. Então, por que eu coloquei aqui? Para cada pronome pessoal desse aqui, ó, I, you, he, she, you, it, eu tenho um pronome com função de objeto, que eu posso substituir esses pronomes pessoais, ó, tá? Tudo bem? Então, vamos ver aqui junto comigo? Vamos lá. Então, olha aqui, ó. O pronome I, ele pode ser substituído pelo Object Pronoun me, que significa me ou a mim, ok? O pronome you, que significa você. Então, o you, com função de objeto, esse aqui é igual, escreve da mesma forma, não é? Mas o significado é diferente, olha aqui, ó. Lhe, o, a, te, ti, a, você. Esse é o significado do pronome com função de objeto you. Agora aqui o he, que significa ele. Tem também um pronome que equivale a ele como object, como função de objeto, que é o him. E qual o significado do him? Aqui nós temos, He, lhe, ou a ele, ok? Então, o que mais que nós temos? Temos o pronome she, que é ela. Então, para esse pronome she, que é ela, nós temos também um equivalente com função de objeto, que é o her, ok? O her significa lhe, a ela ou a ela, right? E para o pronome pessoal it, que significa ele ou ela, nós também temos um equivalente a ele com função de objeto. Escreve da mesma forma, olha, it. Mas o significado é diferente, ó. Lhe, o, a. Esse é o significado do it aqui com função de objeto. Tudo bem?
Então, se eu quiser substituir o pronome I numa frase, né, depois do verbo, eu vou utilizar o pronome me. Quero substituir o pronome com função de sujeito she, que é ela, eu vou utilizar o pronome her, certo? Vamos ver um pouquinho mais agora no plural. No plural nós temos aqui, não é? A nossa listinha com função de sujeito, ó. Nós temos we, nós, you, vocês, they, eles ou elas. Então, para cada pronome com função de sujeito, nós temos o objeto, né? Então, para o we, qual é? É o as, que significa nos, ok? Ela nos aconselhou, ok? Ela falou conosco, ok? You significa vocês. Então, o pronome com função de objeto também escreve da mesma forma, ó, you. Mas o significado é diferente, ó. Lhes, vocês ou a vocês. Agora, o they, né, com função de sujeito, eles ou elas, nós temos também o equivalente com função de objeto. Qual é? Them. Them. O them significa lhes, os, as. Então, se eu quiser substituir o pronome they, não é? Utilizando um pronome com função de objeto, eu vou utilizar o them, por exemplo. Então, vamos ver aqui alguns exemplos para a gente ir substituindo e lembrando, né? Junto comigo. Let's go! Então, vamos ver aqui as nossas frases para a gente relembrar, certo? Nas nossas frases, nós temos aqui we listened to Caio. Nós ouvimos quem? O Caio. Então, está destacando o Caio aqui porque a gente vai substituir, né? Então, nós escutamos quem? O Caio at his wonderful audition. Nossa audição, né, maravilhosa. Então, nós podemos substituir Caio, né, pelo pronome him, certo? We listened to him. We listened to him. Nós escutamos ele, o Caio, certo? Him. Here are my friends. Meus amigos estão aqui. Aí eu falo aqui, ó, I love to play with. Eu amo, adoro brincar com eles, né, os meus amigos? Mas como o meu verbo tá aqui, ó, play, brincar com quem? Eles. O verbo tá aqui, então eu vou ter que usar meu pronome com função de objeto, não é isso? Então, quem substitui eles? Então, I love to play with them, ok? Então, se eu for substituir o my friend, seriam eles, né? Eles, os meus amigos, they. They like ice cream. Eles gostam de sorvete. Se eu puder substituir aqui, então, não é? They like, por um pronome com função de objeto, eu vou utilizar o quê? O it. They like it. They like ice cream. Olha aqui o meu verbo, né? Aqui o sujeito, quem está fazendo a ação, não é? E aqui o pronome com função de objeto que substituiu o ice cream, o sorvete. Let's go, Eduardo. Let's go, vamos. I will give a ride. Então, eu vou dar, né? Olha, o will indica futuro. Eu vou dar a você, né? Eu tô falando com você, Eduardo, pessoalmente, certo? Eu vou dar a você uma carona. Qual é o pronome com função de objeto? É o you. Olha aqui o verbo, né? I will give you a ride. Eu vou dar a você uma carona. Right? Então, como eu estou falando pessoalmente com você, né? Então, vou utilizar o pronome com função de objeto, que é o you. I will give you a ride. I will give you a ride. Bem, então vocês puderam acompanhar um pouquinho dos pronomes com função de objeto. Então, nós aprendemos, nós relembramos que para cada pronome pessoal nós temos um que se relaciona a ele com função de objeto. Ok? Me, him, her, them, right? Então, esses são os pronomes com função de objeto. E agora a gente vai relembrar um pouquinho das estratégias de leitura. Quero que vocês acompanhem aqui um pequeno texto, que terá algumas perguntas para a gente relembrar, né, as estratégias de leitura. Vamos comigo. Então, aqui, olha, lembram dos nossos comandos? Eu tenho certeza que vocês já lembram, né?
A gente passou a aula todinha dessas últimas lembrando os comandos, right? Então, o primeiro aqui é o quê? O primeiro comando aqui, certo? Read. Está até no imperativo, né? Vocês já estudaram o imperativo, não é isso? Read, leia. Read, leia o quê? Se ele está pedindo para você ler algo, né? Leia o texto. Em geral, eles sempre apresentam textos nas avaliações, não é? Read the text and answer. Mais um comando, olha aí, ó. Answer, responda. Answer the questions. No caso aqui, ó, são perguntas, porque tem um Szinho aqui no final, tá? Então, é mais de uma, ok? The questions, right? Então, vamos avaliar aqui o nosso texto, lembrando de todas as estratégias que a gente já estudou, certo? Para a gente relembrar e revisar um pouquinho sobre elas, ok? No nosso texto sempre tem que ter ali uma imagem, né? Para nos ajudar. E a imagem já é 50% do nosso texto, porque você faz uma avaliação, né? Dela. Então, já viram aqui que essa menina que está sentadinha aqui, toda encolhidinha, ela tem um material aqui no chão, uma mochila, provavelmente é uma jovem, né? Mas olha só a expressão dela, uma expressão de tristeza, né? Tá toda encolhidinha, tá indicando que ela não está bem, está com um aspecto triste, né? Então, nessa imagem aí, você já observa que tem algo de errado acontecendo, certo? Então, você já viu pela mochila que ela é uma jovem, né? Talvez uma adolescente aí, right? E é que ela não está bem, está com aspecto triste. E olha lá o nosso título do texto, gente, aqui, ó. What is depression? What is depression? Essa double H question você já conhece, né? Nós já revisamos sobre esse assunto, já estudamos. What significa o que ou qual, né? Então, o que... O verb to be está aqui, que significa é, certo? O que é o quê? Depression. Essa palavra é bem parecida com o português, não é? Depressão, ok? Depression. Ou seja, o que ele quer dizer nesse texto? Que ele vai dar uma definição de depressão. What is depression? Então, ele vai sempre repetir essa palavra aqui. Vai sempre aparecer depression, is, o quê? Certo? A common serious medical illness, uma doença, ok? That negatively affects, então, afeta o quê? Negativamente, olha aqui, negativamente. How you feel, como você se sente, feel, the way that you think and how you act. Então, a maneira como você pensa tem que você age, act. Continuando. Fortunately, né, it is also treatable, né? Felizmente, ela é tratável, ó, treatable, eu posso tratar essa doença. Olha de novo a palavra depression, depression. Olha o verbo causes, ela causa o quê? Feelings, sentimentos de quê? Sad, a palavra sad a gente já viu, né? Sad é triste, tristeza. And or a loss, perda de interest, né? Uma perda de interesse. In activities you once enjoyed, uma vez que você já gostava, né? It can lead to a variety, né? Pode levar a uma variada, né? Série de problemas físicos e emocionais e pode diminuir a sua ability to function, né, de funcionar em casa e no trabalho e em casa, né, at home, ok? Então, fiz uma leitura aqui para vocês já, certo? Já coloquei ali uma pergunta depois, mas eu quero só que vocês observem também essas palavrinhas aqui, que a gente vai já falar delas, tá? As palavras em destaque A e as outras também que a gente já viu. E as perguntas que eu coloquei aqui para vocês sobre esse texto foram as seguintes. Primeiro, qual é o assunto do texto? A gente já identificou, porque está bem no título, a gente observou a imagem, né, da garotinha, já vimos as palavras que se repetem de acordo com o título, que é a palavra depression, ok? E quais estratégias você utilizou para chegar a essa conclusão, né? Você utilizou a prediction, né? Conhecimento que você já tinha, o que mais?
o skimming, o scanning. Então, palavras repetidas, palavras cognatas. Todas essas estratégias você utilizou para chegar a essa conclusão, para entender que esse texto está falando sobre depressão, ok? Eu fiz a leitura dele e fiz também a tradução, mas com certeza vocês chegariam a essa conclusão só utilizando mesmo as estratégias de leitura, sem precisar fazer nenhuma tradução, ok? E aproveitando esse texto que a gente já viu ali, eu pedi para que vocês ficassem atentos naquelas palavras em destaque, não é? É para a gente relembrar o nosso assunto. Aqui, ó, indefinite article, a e o an. Vamos relembrar o a agora. Então, o artigo indefinido a é usado antes de palavras que iniciam com som de consoante. Então, o artigo indefinido a significa o quê? Um e uma. Sempre é singular, tá? A house, a bird, a cat, um gato, um cachorro, um papagaio, ok? Right? Continuando, vamos ver mais exemplos sobre o definite article a. Então, olha aí. A teen é um adolescente. A teen, um adolescente. Então, eu utilizei aqui os pronomes, o artigo indefinido a, ok? Por quê? Porque aqui, ó, a palavra teen, primeira letra tem som de consoante, que é a letra T, ok? A mesma coisa family, ó, family. E letra F tem som de consoante. Então, eu utilizei o A na frente do family. Então, um adolescente e uma family. A family. Okay? Então, lembrem que este A é utilizado, né, antes de palavras que têm o som de consoante. Right? E significa um ou uma. Sempre no singular. E além do pronome indefinite article, né? A, nós temos outro também, que é o an. Aqui, ó. Ele é utilizado de outro jeitinho aqui, olha só comigo. O artigo indefinido an é usado antes de palavras que iniciam com som de vogal, né? I'll, ok? E aqui mais informação sobre ele. Ele significa um ou uma, também no singular. Então, vamos acompanhar comigo aqui alguns exemplos. Então, an actor, olha, né? Actor. Um ator. Continuando, an engineer, né? A próxima. Um engenheiro, olha aí a pronúncia do engineer. Som de E, né? Então, usei o an. Outra palavra que nós temos aqui também é an hour, uma hora, an hour. Tem um H ali, mas ele é mudo, né? Tá com som de A. Por isso que é o an ali. Continuando. An orange, uma laranja. Olha o som de O, né? Então, som vocálico, som de vogal. Ok? Então, a gente vai ver um pouquinho mais da nossa revisão. Bem, por falar em estratégia de leitura, não é? Vamos relembrar uma aqui que a gente utilizou também nas nossas aulas, certo? Para relembrar sobre ela, que é a prediction. Prediction é predição ou previsão. Então, é uma habilidade básica para todas as técnicas de leitura e para o processo de leitura em geral. O que mais que nós temos para relembrar? Então, é a capacidade de adivinhar o que está por vir, fazendo uso de dicas gramaticais, lógicas e culturais. Então, você tem que ficar de olho nas dicas, não é? Que o texto está dando para você. Como, por exemplo, naquele da depressão. Se você observa aquela imagem daquela menina, você já sabe que tem alguma coisa errada ali, não é? Ela está com aspecto triste, está toda encolhidinha, não é verdade? Então, você já está... eu acho que tem alguma coisa errada aí. Esse texto é alguma coisa sobre alguma coisa triste, né? Relacionado a alguma coisa sobre isso, ok? Continuando. Então, em relação ao prediction, nós temos também que olhar o contexto semântico, que é uma boa dica também para a gente observar, que são as palavras que têm ideias relacionadas entre si. Funcionam como uma tempestade de ideias. Vamos observar aqui o nosso vídeo para ela entender um pouquinho melhor. Para exemplificar o contexto semântico, temos a palavra acting e as seguintes palavras se relacionam a ela. E ainda temos a palavra Australia e as seguintes palavras também se relacionam a ela.
Observem que todas elas têm um sentido entre si. Isso é o contexto semântico. Então, aí nessa imagem vocês podem acompanhar o contexto semântico de duas palavras principais que está ali em amarelo, bem grandão, ó. A palavra acting, que é atuação, atuar, não é? E tem palavras relacionadas a ela. Quando você pensa em atuação, você pensa em quê? Você pensa em ator, você pensa em palco, em teatro, não é? Então tem palavras ali relacionadas a ela, que é drama, né? Drama. Theater, teatro, entertainment, entretenimento. Show business, né? Um show. E production, né? Que quando a gente faz um show, você tem que ter uma boa produção, né? Production. Ali também nós temos a palavra Austrália, que é um país. O que lembra você Austrália quando você ouve essa palavra? Nós temos ali algumas sugestões de palavras que você poderia pensar. Tá ali, ó. Que é a palavra Sydney, Koala, Great Barrier Reef e Production, né? Então, Great Barrier Reef, né? É a grande barreira de corais que existe lá na Austrália, bem famosa. Assim como o koala, né, que é um animalzinho que é bem típico daquele país. Ele é bem fofinho. Então, quando você ouve a palavra Austrália, você já lembra de algumas palavras que se relacionam a ela. Então, o que é isso que a gente está fazendo? É um contexto semântico. A gente está relacionando palavras, né, a uma palavra principal, ok? Como se fosse uma tempestade de ideias mesmo, ok? Então, a gente vai ver um pouquinho mais, né, de outras estratégias que a gente pode observar dentro do texto para que a gente possa pegar as informações que a gente precisa, sem ficar lendo o tempo todo, traduzindo, nem nada, ok? Quais são? Typographic marks, as marcas tipográficas. Olha só, isso aqui é importante dar uma olhadinha, tá? E relembrar. Então, o que são as typographic marks? Elas são recursos visuais utilizados para chamar a atenção do leitor e ajudá-lo na construção da compreensão do texto. Elas transmitem informações nem sempre representadas por palavras. Então, tem informações que são essas marcas tipográficas que nem sempre são palavras que a gente utiliza normalmente, ok? Mas quando você bate o olho nelas, você já sabe qual é a informação que elas estão passando ali, certo? Então, essas são as marcas tipográficas que também nos ajudam bastante a fazer o entendimento de um texto, a compreender os detalhes de um texto sem precisar ficar o tempo todo fazendo uma leitura assim mais específica em um texto. Vamos ver então os exemplos de marcas tipográficas. Olha só, números são marcas tipográficas. Então aqui nós temos alguns examples, ok? 10, 2014, 1, 20, 22, 2. Então, anos, né, que são números, tem números, datas também tem números, não é verdade? Então, por exemplo, lá no seu texto ele pergunta que ano o personagem nasceu. Então, se você vai procurar uma palavra, o nome de alguém, não, você vai procurar um número, não é verdade? Então, o número é uma marca tipográfica. Então, você já fica alerta, ok? Símbolos, olha só, os símbolos também nos ajudam bastante a entender as coisas. Olha aqui as aspas, né? Quando eu quero fazer a citação de alguém que falou algo, né? Já coloco elas ali, certo? Olha ali o arroba. Quando eu quero ver, gerar um e-mail, sempre aparece o arroba ali, ok? Aqui o hashtag Jogo da Velha, certo? Todos esses símbolos também são detalhes específicos que quando você tem no texto, ele faz uma pergunta, você já sabe responder porque você já bate logo o olho nos símbolos, né? Que são typographic marks. Temos também tipos especiais de letras, certo? Elas nos ajudam muito também, como, por exemplo, o título. Em geral, quando você vê o título lá do O que é depressão, ele não estava em letras grandes, né? Estava com uma cor diferenciada, então os títulos também são marcas tipográficas. Assim como o subtítulo. Ele vem um pouquinho menor, mas ele vem com destaque em relação ao texto, né, na sequência. Óleo itálico, também, né, aquela letrinha assim mais caída já dá uma boa ideia, não é? O negrito também, e assim como o sublinhado, que é o underlined, right? Além dessas, nós temos também mais outros tipos aqui, ó, que são as tabelas. Essa aqui é uma periodic table, uma tabela periódica. Tem muita informação aqui. A gente pode ver só o detalhe de um pequeno exemplo ali, ó, lá no meiozinho. Vamos dar uma olhada.
Então, por exemplo, aqui, ó, esse símbolo, né, que é um elemento, olha aqui, ó, tem aqui o número dele, tem aqui o nome, tem aqui o estado elementar dele, certo? O peso atômico dele que está bem aqui nessa informação, ok? Então, são muitos detalhes, certo? Além das tabelas, também nós temos os gráficos. A gente tem sempre que lembrar que no gráfico a gente avalia duas informações nesse formato aqui, ó. E no formato vertical e no formato aqui horizontal, ok? Você pode analisar as informações aí com esses detalhes. Tudo bem? Bem, então, esses foram os nossos tópicos que a gente viu aqui na nossa revisão.